Você sabe que quarta-feira é um dia no qual a gente abre um espaço ainda mais especial para tratar de saúde, prevenção, promoção, tratamento, enfim, tudo relacionado à saúde. E hoje o nosso tema é muito importante. Segundo dados do Ministério da Saúde, os problemas cardiovasculares são responsáveis por aproximadamente 300 mil mortes por ano no Brasil. Além disso, 50% dos hipertensos no Brasil ainda não sabem que tem um problema. Também conhecida como a pressão alta, a hipertensão arterial, pode acometer desde idosos, adultos até adolescentes e crianças também. É um mal silencioso. E sobre isso, a gente vai ter informações agora com um especialista, com quem entende do assunto. Está conosco aqui na Band News Difusora FM, o médico cardiologista Rizieri Gomes. Doutor Rizieri, sempre um prazer entrevistar, ter a oportunidade de compartilhar informações aqui com a sua ajuda. Tudo bem? Bom dia. Rafael, sempre um prazer, é todo meu. Bom dia, Rafael, bom dia, Diene, aos ouvintes que nos ouvem. Prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto super importante como pressão alta. Doutor Rizieri, seja bem-vindo mais uma vez conosco aqui na Band News Difusora FM. A gente ouve bastante o termo hipertensão no dia a dia, né? Seja por meio de algum parente, algum conhecido, na mídia mesmo, né? Mas talvez algumas pessoas não estejam bem informadas e a gente precisa fazer aquela pergunta mais básica. Afinal de contas, do que se trata a hipertensão? Que mal é esse que atinge tantos brasileiros? Então, a pressão alta é quando a tua pressão está acima de 140/90. E o que é a pressão arterial? É a força que o sangue exerce na parede dos vasos sanguíneos. Então, Rafael, uma coisa são os vasos maiores que a gente tem no corpo. Outra coisa são aqueles vasos bem fininhos que a gente tem ali no branco do olho, dentro do cérebro, na ponta do dedo. Então, é importante a gente entender que a pressão arterial é a força comum que faz sobre todos os vasos, desde os vasos mais grossos até os vasos mais fininhos. E essa força contínua, quando ela é muito elevada, quando a pressão está muito alta, ela pode ir promovendo cronicamente uma inflamação nesses vasos, um endurecimento dessas paredes, e daí, Rafael, vira um ciclo vicioso, é como se fosse uma bola de neve. A pressão ela vai ficando cada vez pior, porque a própria pressão alta, cronicamente não tratada, piora ainda mais a pressão. Doutor Rizieri, o que pode causar essa pressão, esse aumento na pressão arterial? Ótima pergunta, Jenny. Então, na verdade, assim, a pressão arterial é uma doença que tem múltiplas causas, são múltiplos fatores. A gente tem fatores que a população não pode fazer nada, como a genética, o envelhecimento, o sexo masculino tem também uma incidência maior, e alguns tipos de raça, como a raça negra, também tem uma probabilidade aumentada. Isso significa que você vai obrigatoriamente receber de herança, porque existem fatores que você pode mudar, que eles interferem, na sua imensa maioria, para evoluir para a pressão alta, como alimentação inadequada, o consumo de cigarro, a bebida alcoólica, o sedentarismo. Esses são fatores que você pode mudar. Existem outros fatores ambientais, como o estresse, a qualidade de sono ruim, também são fatores que podem contribuir para a pressão arterial. Então, você consegue observar que não dá para apontar o dedo para um fator. Fatalmente, o hipertenso aí que você conheça, ele vai ter mais de um ou dois fatores envolvidos com a causa do diagnóstico da pressão alta dele. E quais as consequências da doença, assim, para as pessoas que têm a hipertensão, né? Bom, é importante a gente ressaltar que as consequências elas acontecem muito a longo prazo, mas como o Rafael já disse no início, na sua imensa maioria a doença não tem sintoma, essa consequência às vezes é o primeiro sinal que te dá para você buscar o médico, ou seja, a maioria das pessoas com pressão alta às vezes buscam os médicos para tratar isso numa condição muito tardia. E quais são essas? Ela pode dilatar o coração, causando o coração grande em termos populares, que é a insuficiência cardíaca. Ela pode também aumentar teu risco de infarto e de AVC. De cada 10 infartos, 6 a 7 são atribuídos à pressão arterial de forma direta ou indireta. Você tem alteração dos teus rins e muitas vezes levando até condições terminais no rim, como hemodiálise.
ela pode causar também doenças no olho, como a retinopatia causada pela hipertensão, que a retinopatia hipertensiva é uma doença lá no fundo dos olhos, e você pode fazer o diagnóstico com um simples fundo de olho. Muitas vezes o próprio oftalmologista, ele encaminha o paciente para o cardiologista porque percebe já a doença no fundo dos olhos. Então você observa que é uma doença que pode afetar todas as partes do teu corpo. Além disso, a circulação periférica, eu falei anteriormente que é uma doença que inflama a parede dos vasos, e isso aumenta o risco de obstruções nos vasos do coração, das pernas, do braço, enfim, de todo o teu corpo, e causando aí também problema circulatório cronicamente. Doutor Rizeri, a gente falou agora há pouco que é um mal silencioso, né? O senhor está falando sobre algumas consequências, mas que é um mal silencioso e muita gente não sabe que tem. Então a gente precisa falar sobre a que sintomas as pessoas precisam ficar atentas, e a partir de que idade, tem algum fator de risco, alguma coisa que precisa observar em relação à hipertensão, ou algum exame periódico, de quanto em quanto tempo? Bom, em primeiro lugar, tá, Rafael, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que o paciente que não tem pressão alta faça a aferição, ou seja, a verificação da pressão arterial pelo menos uma vez ao ano. E pessoas que têm na família, pacientes já hipertensos, pessoas que já têm comportamento de risco, estão acima do peso, são sedentários, fazem uma alimentação ruim, essas pessoas elas já devem, o mais precoce, começar a passar, que seja num clínico geral para poder fazer uma avaliação, não necessariamente num cardiologista. Você começa a fazer as avaliações para fazer rastreio dos teus problemas. E, na medida do possível, tente mudar o teu estilo de vida. Mas, obrigatoriamente, homens acima de 40 anos e mulheres acima de 50 anos, o risco cardiovascular já aumenta. Então, é importante que, pelo menos uma vez ao ano, pessoas que, mesmo não tendo doença, façam a sua avaliação periódica para saber se sua saúde está em dia. Mas verificar a pressão, fazer a aferição, você pode fazer isso com um aparelho de um parente, de um vizinho, de um amigo, ou até mesmo num posto de saúde próximo a você. Hoje em dia, até em farmácias, você tem esses aparelhos disponíveis para você poder fazer a verificação. Então, o famoso, aquele ditado que a gente ouve, que o que os olhos não veem, o coração não sente, isso não é verdade. Na hipertensão, o que você não vê, o teu coração sente com certeza, Rafael. Doutor Rizeri, é comum, assim, quando a gente vê uma pessoa que está ali com uma dor de cabeça constante, ou então ela está sempre muito vermelha, a pessoa muito vermelha, mesmo não pegando sol. Isso pode ter relação realmente com a hipertensão, ou é só aquela coisa, aquela avaliação de quem não é médico, né, ali na rotina popular, né, aquele pessoal, as pessoas que não têm tanto conhecimento sobre isso, né, dizem, pode ser pressão, isso pode ser pressão. Realmente, pode ser mesmo ou não tem ligação nenhuma? Jenny, até pode ser, mas é a história do ovo e da galinha. Quem veio primeiro? A dor que aumentou a pressão ou a pressão que causou a dor? Né? Então é importante a gente entender que existem mais de 15 tipos de dor de cabeça, e uma delas é causada pela pressão arterial e não está entre as 3 mais frequentes, ou seja, existem inúmeras causas de dores de cabeça que não estão associadas à pressão alta, mas toda dor de cabeça, se você falar que está com dor de cabeça, a depender da tua faixa etária, do teu ciclo de amigos, as pessoas dizem, melhor verificar a tua pressão arterial. Então, é importante a gente investigar, sim, mas não é o momento que vai definir você como hipertenso. É como eu chegar no consultório, uma pessoa pela primeira vez no médico, enxergar uma pressão ali um pouco elevada e rotular o paciente como hipertenso, sabendo que pode ser mera ansiedade de estar dentro do consultório médico. Existem exames que vão dar mais clareza para você ter diagnóstico. Um deles é o MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. É um aparelho que você fica com ele por 24 horas, monitorando a sua pressão, e com isso você consegue avaliar se o paciente ele tem realmente uma pressão alta ou não. Mas você também pode, durante uma semana, verificar aí 3 a 4 vezes ao dia, em horários distintos, e não muito próximos um do outro, e você ter clareza se a tua pressão está realmente muito elevada ou foi só
um acaso, um momento de estresse, um momento de discussão ou um momento extremamente atípico do teu dia que fez tua pressão ficar alta. Então é importante a gente definir isso, porque o diagnóstico não é tão simples, tá? A hipertensão é um desafio dentro do ambulatório cardiológico, porque o paciente não sente nada. Às vezes a gente tem que convencer ele que ele tem que tomar um remédio de uso contínuo e às vezes o remédio dá efeito colateral. E daí a hora que ele conversa com o médico dele falando que ele não se deu bem com aquele remédio, e a gente vai trocando porque tem uma infinidade de tipos de remédios de pressão e o que funciona para o teu vizinho, para o teu parente, não necessariamente funcionará bem para você. O ser humano é único e individual e cada um responde de maneira distinta. Doutor Risério, eu tenho mais uma dúvida, até que não estava prevista aqui no nosso roteiro. O uso de termogênicos, né, o pessoal que malha, que faz exercício, ele afeta a pressão? Pode afetar a pressão? Pode afetar a pressão, principalmente daquela pessoa que não está com a pressão controlada. Pessoas que não estão, eles estão sem o diagnóstico da pressão arterial ou estão medicados de forma inadequada porque a pressão ficou pior, o remédio já não está conseguindo controlar. Na hora que você dá um termogênico, você está dando uma carga de cardioexcitatórios, ou seja, substâncias que aumentam a excitação do teu coração, como frequência cardíaca, e também, muitas vezes, aumentando o consumo, irrita um pouquinho a parede dos vasos e isso pode elevar a tua pressão arterial. Normalmente, esses pré-treinos, eles têm também vasodilatador que, por outro lado, contrabalanceia esse aumento de frequência cardíaca. Mas depende também da sensibilidade a essa substância de cada pessoa que toma. Tem gente que toma uma xícara de café e tem palpitação. Tem gente que toma uma garrafa de café e não sente nada. Os principais componentes dos termogênicos são cafeína e taurina, que um potencializa o outro, que está presente também nos energéticos, né? Só que numa dose muitas vezes maior. Então ele pode sim alterar a tua pressão arterial. Existem outros pré-treinos que não têm os cardioexcitatórios, que são baseados em vasodilatadores. Esses causam menos interferência e são considerados mais seguros para pacientes hipertensos. Dr. Risério Gomes fala com a gente aqui, cardiologista, sobre o combate à hipertensão, a prevenção, o tratamento. Dr. Risério, como eu falei, é sempre um prazer ter você conosco aqui em entrevista, sempre compartilhando com muito conhecimento e com uma fala muito clara as informações em relação à saúde. A gente poderia passar um programa inteiro trocando uma ideia, batendo um papo sobre assuntos muito importantes, mas o nosso tempo é um pouco mais limitado. Então agora eu queria abrir um espaço para o senhor trazer algumas considerações finais aqui, algumas orientações importantes para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes em relação à hipertensão. Por favor, doutor. Perfeito, Rafael. Mais uma vez eu quero agradecer sempre o espaço. Vocês são fantásticos em promover momentos como esse, porque a hipertensão é uma doença que não dá sintoma. Então começa com a conscientização de você que não está nos ouvindo. Busque conhecimento sobre a tua saúde. Eu sempre digo que no consultório médico dificilmente você encontra a saúde. A gente faz rastreio de doença. A saúde está nas tuas atitudes, no teu padrão alimentar, no teu grau de atividade física, no teu autocuidado, porque saúde é autorresponsabilidade. Reflita de como você vem lidando com a tua vida, com as tuas escolhas, porque isso define o teu futuro. Quanto mais cedo você se cuida, menos problema você tem. Muitas vezes a falta de tempo para cuidar da saúde é porque a nossa saúde não está no rol de prioridades. A doença tira todo o teu tempo e, eventualmente, até de alguma pessoa que convive contigo. Então, se cuide. Hipertensão não dá sintoma e é uma das principais causas de doença cardiovascular no Brasil e no mundo. Fiquem atentos a isso. E obrigado pelo espaço, Rafael, Diene. Muito prazer falar com vocês aqui. Dr. Risério Gomes, médico cardiologista, trazendo muita informação de qualidade aqui para a gente. Agradeço sempre a participação, que a gente possa conversar em outras ocasiões. Um grande abraço. Um abraço. Um grande abraço para vocês. Excelente dia.